Hoje nós damos início a uma série de 4 sermões chamado Coadjuvantes do Natal. Cada mensagem vai focar em um personagem, muitas vezes, que fica paralelo aos eventos natalinos. Todos com base no Evangelho de Lucas. E hoje eu vou falar para vocês sobre Zacarias e o seu cântico, em Lucas 1:67. Lucas 1:67. Pergunta básica é: você conhece Zacarias? Crianças, vocês conhecem a história de Zacarias? Conhecem, crianças? Sim. Vocês conhecem a história de Zacarias? É uma história bem interessante que temos muito a aprender. Zacarias era sacerdote. Ele e a esposa vinham da tribo de Arão. Ambos já eram mais idosos e não tinham filhos. Mas uma coisa marcava esse casal: eles eram irrepreensíveis e justos diante de Deus em toda a sua vida. Esse é o testemunho bíblico sobre eles. Certo dia, Zacarias entrou no templo para realizar o seu trabalho sacerdotal e subitamente um anjo aparece diante dele, trazendo boas novas. Zacarias, a sua oração foi respondida. Isabel, sua esposa, que era estéril, daria à luz a um filho, que deveria ser chamado João. E João teria, o anjo disse, um ministério profético grandioso, porque precederia e anunciaria a vinda do Messias. Só que Zacarias já estava meio velho, a esposa já estava velha, não tiveram filhos até agora, e ele duvidou. E por causa disso ele foi disciplinado. Ele ficou mudo e possivelmente até surdo, porque ele não conseguia ouvir o nome que foi dado ao filho só por gestos. E isso até que a ordem do anjo se cumprisse. E a ordem, a promessa se cumpriu. Isabel engravidou e muito se alegrou. E ela ficou ainda mais feliz quando sua parente Maria veio visitá-la, carregando Jesus em seu ventre. João logo se remexeu na barriga e Isabel creu e, cheia do Espírito, louvou o Senhor. Quando a criança nasceu, era normal ter um evento ao 8º dia, onde eles circuncidavam o menino, no caso, e também nomeavam a criança. Esse era um evento público. Então chegou familiares, conhecidos, amigos, ainda mais numa cidade pequena, para saber qual seria o nome daquele menino de uma ação tão poderosa de Deus, nascido já em idade avançada. Isabel falou João. E todo mundo estava esperando que o nome fosse Zacarias, o Júnior, aquele que ia levar o legado do seu pai. E estranharam porque não tinha João naquela família. E daí foram perguntar para o patriarca, né? Sinalizaram Zacarias: é João mesmo? Qual que é o nome da criança? E Zacarias pegou uma tabuinha e começou a escrever: João é o seu nome. E assim que o pincel soltou a tábua, a boca de Zacarias se abriu. E ele passa então a louvar o Senhor e profetizar, cheio do Espírito. E esse salmo, poema, cântico, profético dele, nós conhecemos pelo termo Benedictus, que é a primeira palavra em latim desse trecho. A canção vai até o versículo 79, mas nós vamos dividir ela em nós podemos dividir ela em 2 partes, mas por causa da riqueza dela, nós vamos focar somente na primeira. Então vamos ler Lucas 1, 67 até
75, 67 até 75. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Sabe o que é interessante? O nome Zacarias significa Yahvé, Deus, se lembra. Isabel significa Yahvé é a minha aliança. E João significa Yahvé tem sido gracioso. E nessa canção, Zacarias justamente vai mostrar que Deus se lembrou das suas alianças e veio em graciosa salvação para com seu povo. Deus se lembrou das suas alianças e veio em graciosa salvação para com seu povo. Eu quero ver dois grandes pontos com vocês nesse trecho. Dois motivos para nós bendizermos a Deus. Deus é fiel, Deus é libertador. Deus é fiel, Deus é libertador. Veja quão digno da nossa confiança é esse Deus que se mostra fiel. Benedictus é uma canção de exaltação ao Deus que usou de amor leal com os antepassados da fé. Não tem praticamente uma linha desse poema que não seja uma citação direta ou uma alusão ao Antigo Testamento. Nesse breve poema, nós temos as duas principais alianças do Antigo Testamento, com Abraão e com Davi. E nós temos aludido o principal evento redentor do Antigo Testamento, o Êxodo. Então, a promessa dada a Abraão, o Êxodo e a redenção do Êxodo, a aliança com Davi, todas estão se cumprindo naquele bebê que está no ventre de Maria. Veja o versículo 72 e 73. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Abraão e Sara eram também um casal de idosos, assim como Zacarias e Isabel. E também receberam a promessa de um filho. E lutando contra a incredulidade, eles confiaram no Senhor, e o Deus Todo-Poderoso cumpriu sua promessa e trouxe Isaque. E aquela casa então se encheu de riso. Mas Deus foi e pediu a Abraão o seu único filho, seu filho amado. E Abraão assim foi provado, e ele foi aprovado. E ele recebeu, por causa disso, o seguinte juramento do Senhor: a semente dele possuiria a terra prometida, a semente dele venceria os inimigos, e a semente dele abençoaria todas as nações da terra. Só que Deus já tinha avisado para Abraão que antes disso acontecer, o povo ia passar 400 anos de angústia, mas depois sair liberto com muitas riquezas. E de fato isso aconteceu no Egito.
Israel caiu em idolatria e foi escravizado. Porém, Deus visitou o seu povo e redimiu o seu povo com um braço forte das mãos daquele que queriam oprimi-los. Deus tirou Israel da escravidão para a adoração. Da escravidão para a adoração. Contudo, Israel se esqueceu do seu Deus e cada um fazia o que era bom segundo os seus próprios olhos. E novamente veio a opressão para a vida deles, porque eles não tinham um rei. Juízes diz. Então Deus levanta finalmente um rei segundo o seu coração, Davi. E por meio de Davi, a terra é liberta dos inimigos e o culto ao Senhor é restaurado. E então Davi pensa: eu moro num palácio, mas o Senhor habita em tendas. Irei construir uma casa, um templo para o Senhor. Mas daí Deus, através do profeta, chega para Davi e diz: não é você que vai construir uma casa para mim, é eu que vou construir uma casa, uma dinastia, uma descendência para você. Eu vou estabelecer a tua casa, o teu trono, para sempre, através da tua semente, do seu descendente. E mesmo depois disso, Israel volta a se rebelar contra o Senhor e sofrem o exílio, Israel e Judá. Então vêm os profetas e anunciam um dia onde Deus cumpriria de forma definitiva a aliança com Abraão, a aliança com Davi, e traria um novo êxodo, que seria bênçãos para judeus e para gentios. Veja o versículo 69 e 70 do nosso texto. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. E Deus falou isso de muitas maneiras, através de muitos profetas, inclusive através de um profeta homônimo, a Zacarias. Zacarias, diferente de Zacarias e Isabel, séculos antes de Jesus nascer, disse o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Sabe o que nós podemos aprender, amados, com isso, nesse cântico tão breve? Que não é só Zacarias que é coadjuvante do Natal, mas a história do povo de Israel inteira. Todo o Antigo Testamento é um coadjuvante apontando para Jesus, apontando para a vinda do Messias. Deus estava cumprindo as suas alianças, as suas promessas, as suas tipologias, através de um rei humilde que cavalga o jumentinho, mas que também nasce ao lado do jumentinho na manjedoura. E é por isso que Paulo diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus estava cumprindo séculos, meu irmão, milênios de expectativas e de promessas. E é por isso que, será que você consegue entender que aquele bebezinho, João Batista, no ventre da sua mãe, se estremeceu diante de Maria, mas do que estava no ventre de Maria, de Jesus. É por isso que Isabel logo creu e adorou. Amados, olhe
para a fidelidade em Deus, em cumprir as suas promessas em Cristo Jesus. E louve com Isabel, Yahvé é a minha aliança. Amados, bendito seja o Senhor, fiel, o Deus de Israel, o Deus de Isabel, o Deus que cumpre as suas promessas. Ele é digno da nossa confiança. E por ser fiel às alianças, Deus é também libertador. Nosso segundo ponto, Deus é libertador. Veja o versículos 68 e 69. Veja o quanto Deus é digno e bendito de ser adorado por sua libertação. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Agora outro 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Quando Zacarias está escrevendo isso, ele já está agindo pelos olhos da fé, que ele escreve tudo no passado. Ele usa aqui um passado profético, por assim dizer. Deus visitou, Deus redimiu, Deus suscitou plena e poderosa salvação. Pelo sinal do nascimento de João, ele sabia que já estava em curso a vinda do Messias e que Deus faria valer suas promessas. Deus, amados, é digno de ser adorado, porque Ele foi fiel e visitou o seu povo, redimiu o seu povo, num novo êxodo muito maior que o primeiro êxodo. A visitação de Deus é a ação sobrenatural de Deus em salvação e juízo. E a redenção de Deus é a libertação do seu povo escravo da opressão. Deus falou que o Messias viria em juízo contra os inimigos do povo de Deus, de todos aqueles que odeiam as ovelhas de Deus. E como há neste mundo pessoas que odeiam o rebanho de Yahvé. Hostes demoníacas e poderosos perversos se unem contra Deus e o seu ungido e o seu povo. Seja o Egito, seja a Babilônia, seja Roma, seja a China, seja a Coreia do Norte, seja o Afeganistão, seja a Somália, ou a Líbia, ou o Paquistão. Dezenas de países hoje, amados, perseguem e matam os nossos irmãos todos os dias. E a estimativa que a maior época de perseguição e martírio à fé cristã não é na era apostólica, é hoje. E no nascimento do Messias, Deus está falando que ia lidar contra os nossos inimigos. Além, amados, de incontáveis governadores, juízes, legisladores, policiais, ditadores, professores e muitos outros investidos de autoridade que odeiam crentes. Sem contar, claro, legiões de demônios e o príncipe deste mundo, Satanás, que nos persegue. E o que Zacarias diz é que Deus veio libertar o seu povo dos inimigos externos. Mas esse não é todo o problema, né? Porque Israel foi liberto dos inimigos externos várias vezes. E eles continuavam a cair no principal problema, que é o inimigo interno do pecado. E é por isso que eles eram exilados. Israel e nós precisamos não só de uma libertação externa, mas interna.
Nós precisamos ser libertos da escravidão do pecado, da culpa, da morte. Veja o que diz o versículo 77, na segunda parte de Benedictus. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. A salvação prometida traria remissão dos pecados, perdão das iniquidades, cancelamento da dívida. É uma salvação externa e interna. É uma redenção da opressão do mal e da escravidão do pecado. É libertação e perdão. Jesus faz tudo o que nós precisamos. Louvado seja Deus por isso, amados, porque no descendente de Davi, Deus nos suscitou plena e poderosa salvação. Aliás, essa imagem plena e poderosa traduz aqui a expressão chifre. Chifre da salvação. Eu sei que no Brasil chifre tem outras conotações negativas, mas esteja diante de um touro maior que você, com um chifre bem grande e pontudo, e você vai saber o que eles queriam dizer por chifre. É poder, é força, é domínio, é ataque. O que esse texto, esse poema nos ensina é que através do ataque do Messias, o inimigo seria vencido e o perdão viria ao povo de Deus. O povo seria resgatado das trevas e do pecado. Libertação e perdão. E é exatamente o que Paulo expressa em Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constavam de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E é por isso, amados irmãos e amadas irmãs, que Deus Filho precisou encarnar. Ele precisou viver como homem e ser humilhado da manjedoura até a cruz, para que na fraqueza dele o poder da salvação de Deus fosse mostrado. E na cruz ele resgatasse você da dívida do pecado e libertasse você de Satanás. E Jesus é tão gracioso que em vez de vir e julgar todos os inimigos de Deus, que éramos nós, ele separa a vinda do Senhor em duas partes. A primeira, em graça, em reconciliação, em chamado para judeus e gentios se arrependerem e crerem. Mas um dia ele virá e voltará, amados, e pisará o lagar da ira de Deus contra todos que odeiam o povo de Deus. Ele, amados, é digno, porque ele pisou na cabeça da serpente. Bendito é o nosso Jesus, porque ele julgou e expôs Satanás ao ridículo. E entrou no acampamento inimigo e resgatou o cativeiro. E não só vence Satanás, mas como humilha Satanás, tirando das mãos de Satanás aquilo que Satanás achava que tinha, que eram as nossas vidas. O leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno da nossa adoração, amados irmãos. Deus é fiel e digno da nossa confiança. Deus é libertador e digno da nossa adoração. Essas são as duas aplicações que eu quero ver com vocês: confiança e adoração. Veja, confiança primeiro.
Zacarias, mesmo sendo o que havia de melhor entre os sacerdotes daquela época, ele duvidou das promessas de Deus. Ele não era um descrente total. Ele cria em Deus. Assim afirmava, assim vivia a vida religiosa, mas ele duvidou da ação sobrenatural de Deus. Isabel, por outro lado, logo creu, alegrou-se e louvou. Zacarias foi disciplinado, ficando mudo e potencialmente surdo, para que por 9 meses e 8 dias ele pudesse refletir na promessa de Deus. E sabe o que é interessante? Não é quando a criança nasce que a voz de João volta, Zacarias, desculpa. É quando o nome é dado. Sabe por quê? Porque Zacarias precisava aprender aquilo que Abraão aprendeu. Ele precisava entregar ao Senhor o seu melhor. Ele precisava entender que o filho dele não seria Zacarias Júnior, não carregaria o legado dele de sacerdote, mas que o filho dele se chamaria João, porque seria um presente profético para a nação de Israel. Que o filho dele não havia sido chamado para eles, mas para o ministério. E ele entende e expressa isso, quando naquela tábua ele escreve, João é o seu nome. Quando ele entende que aquela obra sobrenatural do nascimento de João não é só para ele, mas para prenunciar a vinda de Cristo, então os lábios dele se rompem e ele louva ao Senhor, bendiz o Senhor com tanta fé que ele usa até o passado profético. E talvez alguns de vocês aqui estejam como Zacarias. Não é que você descrê em Deus. Você crê em Deus. Você vive sua vida religiosa. Mas lá no fundo do seu coração você sabe que você não consegue afirmar que confia na ação sobrenatural de Jesus. Na vinda dele, na pessoa dele, na obra dele. E você precisa aprender aquilo que João aprendeu. Que tudo é para Jesus. Até a nossa própria vida. Eu quero convidar você que está nessa situação a olhar para um sinal maior que Zacarias olhou. Não só um bebê que nasceu de idosos, mas de Deus Filho que nasce da Virgem. Olhe para o Deus menino que nasce em humildade na manjedoura. O Deus da glória numa manjedoura. O Rei do universo que entra no jumentinho. O Verbo da vida que se faz fraco ao ponto de morrer morte de cruz, para que na fraqueza dele, a força da salvação do Senhor viesse em salvação poderosa, e o chifre da salvação fosse levantado, e você pudesse ser liberto dos seus inimigos externos e internos. Se você confiar nesse Jesus hoje, de todo o seu coração, você pode ser transformado como Zacarias e sair da incredulidade para o louvor. Se você quer saber mais sobre Jesus, ou se você tem dúvidas se você realmente crê em Jesus, você pode me procurar ao final do culto ou qualquer um dos pastores. Mas pense sobre isso. Uma outra aplicação, amados, é a adoração. Veja o versículo 74. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Amados, nós precisamos entender o alvo final da redenção não é só a sua libertação, não é só o seu conforto,
não é só o seu perdão, não é só o bem-estar espiritual seu ou da sua família. O alvo final da redenção de Deus é a adoração. Israel é tirado do Egito para adorar no monte do Senhor. A igreja é liberta dos ídolos para que sirva o Deus vivo. E essa, amados, é a verdadeira liberdade. Viver sem medo para adorar eternamente a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que crê, você vê como esse maravilhoso chifre da salvação nos leva à adoração. Como Deus é digno de ser adorado, porque Ele é fiel e libertador. Que você foi liberto para adorar a Deus, que você foi resgatado do seu pecado para adorar a Deus. Amados, você foi resgatado para adorar a Deus em santidade. Então, diante da poderosa salvação que Deus nos deu, lute, amados, para que você não entregue aquilo que Deus tirou do pecado de volta para a escravidão. Seja a sua vida, amado irmão e amada irmã, uma canção de bendição a Deus, e não de murmuração contra o Senhor. Seja a sua vida um hino de submissão a Deus, e não de incredulidade contra o Senhor. Seja a sua vida uma adoração a Deus na beleza da santidade do Senhor, e não uma idolatria em pecado contra Deus. Adorar envolve nos abstermos do pecado, e isso é a santificação, mas envolve mais, envolve retidão, envolve justiça, envolve adorar com vidas justas, adorar fazendo o que é correto e o que é bom. Porque a lei de Deus não nos orienta só a deixar de fazer o que é ruim, mas de fazer também o que é bom. E talvez muita da nossa vida cristã, infelizmente, é só no negativo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas o que você faz para o Senhor? A exortação não é só não, mas ame. Não só não faça, não interaja, mas seja a luz do mundo. Nós somos chamados, amados, a sermos pacificadores no mundo polarizado. Somos chamados a sermos defensores dos injustados em um mundo de corrupção. Somos chamados a sermos resgatadores dos necessitados em um mundo de apatia. Deixe que o presente que nós trocamos no Natal, ou que nós damos, ou que nós colocamos debaixo das árvores, seja um lembrete para você. Nós trocamos presente porque Deus deu a maior dádiva que poderia ser dada, que foi o seu próprio Filho, para vir em poderosa salvação. E a pergunta é, que presente nós estamos dando ao mundo? Que presente nós damos se nossas vidas são só de reclusão? Se nós não abrimos nossa boca para evangelizar, se não abrimos as nossas mãos para doar, se não levamos os nossos pés para servir, que presente nós somos ao mundo, amados? Eu digo por mim mesmo, quão fácil é eu ficar enfiado no ministério cristão da Fiel e nas coisas cristãs da igreja e não interagir com o mundo. Deus dá um presente ao mundo. E há tantas formas, amados. Talvez você possa se envolver com a AME. Talvez você possa participar de uma outra organização. Talvez você possa distribuir alimento e um folheto evangelístico nos semáforos. Talvez você possa usar a sua profissão para ajudar aqueles que jamais conseguiriam pagar por isso. Deixe que o Espírito guie na forma como você pode servir o mundo. Que o presente nós daremos a esse mundo que está em trevas e em tristezas. Amados,
Deus é fiel e Deus é libertador. Ele é digno da nossa confiança e da nossa adoração. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos. Louvado seja o Senhor que veio em poderosa salvação, que remiu a Israel, mas sua misericórdia foi além e resgatou a nós, gentios. Nós te adoramos, porque o Senhor é fiel às suas promessas e digno de toda a nossa confiança, sem incredulidade alguma. E nós te adoramos, porque o Senhor libertou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Louvado seja o Senhor. Em nome do nosso Messias nós oramos. Amém.